Olá, pessoal! Estamos em nossa última mensagem das 5 portas da vida. Vamos falar sobre a visão. Então, a Bíblia fala sobre a visão, fala várias vezes. E eu quero usar aqui um texto que talvez você nem tenha pensado, né? Ele fala sobre visão, mas talvez você não tenha imaginado. Se você começou já a fazer alguma pesquisa sobre textos que falam sobre a visão e sobre os sentidos em geral, talvez esse você tenha visto, não sei. Vamos ver e entender agora. Nós vamos em Gênesis, mas não é no começo. É em Gênesis, no capítulo 19. No verso 26, vai falar sobre o que aconteceu com a mulher de Ló. Mas antes, para quem talvez não esteja lembrando ou não conheça essa história, existiam duas cidades que naquele tempo ali, do período ali descrito ali de Gênesis, daquele período de Abraão, né? E aí haviam duas cidades e Ló morava, né, em uma dessas duas cidades, Sodoma e Gomorra. Talvez você já tenha ouvido muito sobre Sodoma e Gomorra, foram destruídas por Deus, porque elas estavam mergulhadas no pecado. Só que Sodoma e Gomorra eram duas cidades que estão mergulhadas no pecado, mas Deus iria preservar a vida de Ló. Deus decidiu, não, Ló eu irei salvar. E aí, anjos foram até a casa de Ló e disseram, vamos sair daqui, vamos sair, porque Deus vai destruir isso aqui tudo. Deus vai destruir essas cidades. Perfeito. Aí, houve uma orientação. Vocês vão sair daqui, vão subir aí o morro e não olhem para trás. Vou repetir, não olhem para trás. E foram, então, saindo apressadamente e a cidade seria destruída. E a cidade começou a ser destruída e choveu fogo do céu e aquela confusão. E aquelas pessoas daquela cidade seriam eliminadas, obviamente, não é só a cidade. As pessoas que ali, o pecado seria literalmente queimado através ali do extermínio daquelas duas cidades que estavam mergulhadas no pecado. O que mostra a justiça de Deus, que Deus ele não compactua com o pecado. E Deus deixa isso muito claro na sua palavra e nos lembra a todo momento que ele é santo e deseja que todos nós busquemos esta santidade. E aí a curiosidade é porque eles estavam se afastando da cidade com a orientação que não deveriam nem sequer olhar para trás. Mas no verso 26 do capítulo 19 de Gênesis está escrito assim: E a mulher de Ló olhou para trás. E o que aconteceu com ela? Virou uma estátua de sal. Simplesmente virou uma estátua. Então, né, morreu, porque estátua, né, quer dizer que ela já era. Foi o que aconteceu com a mulher de Ló. Apenas porque ela olhou. Nós devemos cuidar dos nossos olhos, devemos cuidar para não olhar para aquilo que desagrada a Deus, aquilo que o Senhor já nos orientou para não olhar, para não prestar atenção. Aquilo que Deus disse, fuja disso. Aí eu quero trazer para você uma orientação que nós vemos alguns textos do Novo Testamento, mas sem citar nenhum texto específico, mas é um princípio bíblico, que pensamos o seguinte: nós devemos nos afastar do pecado, da tentação, que foi orientação desde Gênesis, lá, Adão e Eva, e a vida toda, e a história toda da Bíblia. E devemos resistir ao diabo. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra de Deus nos fala isso. E afastar do pecado, fugir do pecado. A palavra de Deus também nos diz isso. Só que tem pessoas que tentam resistir ao pecado e não fugir do pecado. Quando olhamos novamente, né, no finalzinho de Gênesis, você vai ver a história de José do Egito. A mulher de Potifar tentou seduzi-lo. E o que ele fez? Ele fugiu tão rápido que a mulher agarrou
a veste dele, né? Então ficou uma parte da roupa dele para trás e ele saiu correndo. Então, mas ele fugiu, ele não ficou ali, não, eu vou resistir, ela vai ficar me tentando, talvez ela fosse bonita, né, mas eu vou resistir firme ali. E aí volta lá no outro vídeo, do toque, né, ela vai me tocar, vai me encostar, mas eu vou ficar firme, eu não vou pecar. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia nos mostra que nós devemos fugir do pecado, não devemos olhar, não devemos ouvir, não devemos sentir, devemos fugir. É isso. E o resistir ao diabo faz todo sentido. Por quê? Porque o inimigo nós não estamos vendo. O pecado estamos. A tentação dá para ver, está ali. Agora, o inimigo, ele é espiritual, a gente não está vendo. Então a gente resiste. Ele vai jogar propostas, mas nós vamos resistir. E vamos, inclusive, repreender, vamos declarar, usando a palavra, lá onde Jesus, quando o diabo faz propostas, o que ele diz? Né? Ele responde usando as escrituras. E veja que o diabo, ele em alguns momentos também vai usar textos da palavra para dizer, no caso lá para Jesus, na tentação ali no deserto, mas se tu és o Filho de Deus, porque está escrito. Aí Jesus diz, mas também está escrito na palavra. Então Jesus ele refuta as propostas malignas com a palavra de Deus. Então, em resumo, precisamos tomar muito cuidado com aquilo que vemos, com os nossos olhos. Precisamos proteger os nossos olhos. Talvez você tenha pensado que eu ia falar sobre a questão da internet, da televisão. É isso aí tudo. Mas é proteger os nossos olhos o tempo todo e pedir sabedoria a Deus para não pecar, para que Deus te ajude a ter sabedoria, para que você sempre olhe para o lugar certo e não peque. Então, que o Senhor possa te ajudar a seguir a direção certa, a olhar para as coisas certas e para não olhar para trás, para o pecado, para a vida imunda, para a vida errada, mas olhar para Deus, autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor possa te guardar, possa te dar direção, que possamos proteger nossos 5 sentidos e que as 5 portas da nossa vida estejam fechadas para o inimigo e abertas para Deus. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente e que você tenha dias de vitória sobre o pecado. Que Deus possa abençoar sua vida em nome de Jesus. Até a próxima. Obrigado.